Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Hug the Food. Sejam bem-vindos. Vão chegando, pessoal. Sejam bem-vindos aqui à nossa mais uma live. Marcos, estou vendo aqui, Paulo Almeida. Tudo bem, pessoal? Vão chegando, fico feliz que vocês estejam aqui, porque hoje a gente tem um papo extremamente delicioso aqui com um grande chefe, né? A gente vem ao longo desses últimos meses fazendo grandes lives aqui. A gente já falou, já teve aqui a Roberta Sudbrack, que foi já 2 vezes ela já passou por aqui, ela já foi incrível. A gente já teve aqui o Ricardo Castilho, da Prazeres da Mesa, já teve o Eric Naco, o chefe aqui no Rio de Janeiro, já teve o Lúcio Vieira, que veio aqui 2 vezes, foi incrível. Então aqui é um espaço, né, para a gente receber e para falar sobre gastronomia, sobre esse momento de crise. Enfim, a gente vai falar sobre as coisas deliciosas da gastronomia, os desafios, né, desse momento. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber um cara que eu sou fã, um cara incrível. Eu sempre que estou em São Paulo, eu encontro um espacinho no meu tempo para estar lá, no Tantan Noodle Bar. É o Thiago Banhares. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do Thiago, né, para muita gente que conhece, mas eu acho que é bom sempre falar um pouco sobre ele. Ele já passou por grandes cozinhas aqui, né, do Brasil, incríveis como o Dom, do Alex Atala, né, já passou pelo Arturito, da Paola Carosella. E desde 2015, né, ele abriu o Tantan Noodle Bar, que foi já desde o começo um grande sucesso, filas enormes na porta. Já teve que aumentar, né, fazer uma expansão aí de tão incrível que é a casa dele. E eu tô aqui hoje para falar com ele. A gente vai falar sobre tudo, sobre o momento de crise, sobre as coisas deliciosas da gastronomia, sobre hospitalidade, que eu sei que ele conhece muito. Estou muito a fim de saber sobre hospitalidade, como ele transforma isso. Bom, não vou perder tempo mais. Vamos aqui falar com ele agora. Colocando ele aqui, vamos lá. Opa! Fala, Christian, tudo bem? Prazer enorme, viu? Imagina, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Nossa, sabe que eu antes da pandemia eu ia a São Paulo todo mês e não tinha uma vez que eu não fosse a São Paulo, eu não dava aquela passadinha. Eu já entrei no Tantan de mala. Aquela loucura. Eu sei bem, sei bem. É sensacional. Que bom ter você aqui. Já fiz aqui uma breve apresentação, né, da sua história, da sua casa. E vamos trocar essa ideia aí que eu estou ansioso para falar com super você. preparado. Bom, Maravilha. boa noite para todo mundo que está assistindo a gente aí, né? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Hug the Food. Vamos ter aí uma tarde bem legal. Espero que vocês gostem. E vamos começar. Tiago, eu quero deixar esse papo bem solto, né? Normalmente, todo papo aqui comigo é sempre... Não tem muito roteiro. Eu tenho umas pautas aqui que a gente vai jogando e a gente vai falando. Não precisa ficar preso a nada, vamos nessa. Assim que é gostoso. Exato. A conversa tem que fluir mesmo. Nesse período, né, confuso que a gente anda vivendo, eu já sempre que venho falando, a gente dá aquela passadinha, né? E por mais que a gente já esteja saindo ou não, mais ou menos, assim, estamos tentando sair dessa confusão toda, fica inevitável um pouco a gente falar sobre isso. Assim. Então, assim, me fala mais ou menos como é que foi esse teu corre louco, né? No começo desse caos. Eu sei que todo mundo foi pego de surpresa, você com certeza também foi um deles, porque eu tenho muito cliente, tenho muitos seguidores aqui que estão também nessa mesma situação de recomeçar. Como é que foi esse teu começo, o meio dessa confusão toda
e essa sua saída agora. Conta um pouquinho pra gente sobre esse período confuso aí da nossa vida. Bom, vamos lá. Cara, eu acho que foi bem complicado para todo mundo, né? Acho que imagino que cada um meio que sentiu na pele aí, e acho que todo mundo carregou a mesma cruz, né? Exato. Óbvio que cada um sentiu de maneira diferente, mas o baque ele foi geral. Na verdade, aqui, quando a gente fechou o Tantan, foi dia 17 de março. Na verdade, foi um pouco antes de decretar realmente isolamento social. É, não vou dizer que nada do que foi feito foi ensaiado porque não deu tempo. Foi um negócio que pegou a gente meio que de surpresa e eu me senti na obrigação de tomar uma decisão, porque o clima já não estava legal aqui dentro do restaurante, para com alguns clientes, porque tinha a gente percebia que tinha clientes que estavam realmente assustados, assim, né? Estavam os funcionários, todo mundo com muita dúvida, todo mundo se perguntando. E como você mesmo falou, assim, a gente sempre vendeu uma coisa aqui que vai além do produto, Sim, que é a comida, que é a bebida, que é a hospitalidade. Então, se você não tem essa hospitalidade, se você não tem clima, perfeito. não tinha sentido eu continuar aberto. Então, eu tomei a decisão de fechar 17 de março. O que eu lembro, assim, é que era muita informação que a gente recebia. A gente os dias pareciam intermináveis, assim, né? Então, assim, todo mundo tentava entender tudo o que estava acontecendo, pegava referência fora, pegava informação de fora. Eu me comuniquei muito com um colega meu que eu tenho, brasileiro, que é baseado em Nova York, que Perfeito. Uhum. tem uma empresa de publicidade lá. Então, assim, eu tentei absorver o máximo de informação possível para ver quais são as ações que eu poderia tomar aqui, de bate-pronto, porque assim, não tinha tempo para planejar nada. Então eu lembro que eu fechei 17 de março, eu antes de cogitar qualquer tipo de abertura para delivery ou para qualquer outra ação que eu fosse fazer, eu coloquei todo mundo de quarentena, ficou 15 dias todo mundo em casa, parado, quieto. Fui muito rígido com essa questão, Para assentar, com, né? com os colaboradores. Para assentar tudo. Eu falei, olha, galera, vamos ficar em casa, vamos se preservar, 14 dias todo mundo, para a gente poder tomar uma decisão. Porque, assim, talvez o delivery seja o único caminho que a gente tem daqui para frente, que muito provavelmente foi para todo mundo. E a gente precisa estar todo mundo saudável, todo mundo tem que estar preservado. Porque a gente sempre trabalhou com uma equipe muito justa. Então, todo mundo do restaurante tinha que se mobilizar para fazer alguma coisa no delivery. A galera da cozinha, beleza, ia estar na cozinha, mas a galera do salão ia ter que ajudar a operacionalizar, montar a Sim, cara do restaurante como uma cozinha de delivery, fazer a parte de atendimento ao cliente, que tinha o WhatsApp, tinha a plataforma é, da RAP em questão, empacotamento. E eu falei, ó, galera, agora esquece o que a gente fazia antes, a gente vai fazer uma outra coisa. Esse é o momento pelo qual a gente espera que todo mundo seja proativo e multitarefa, né? Tá todo mundo no mesmo barco aqui, então a gente tem que se movimentar. E aí, assim, dia 14 dias depois eu tomei a decisão de subir o delivery do Tantan. Esses 14 dias que a gente ficou em quarentena, ele foi muito produtivo, assim, minha cabeça estava muito produtiva, porque sim. logo quando eu vi a notícia, eu já tinha um pouco dessa sensação de que não ia resolver tão rápido, sabe? Eu Não. estava um pouco, Uhum. eu tava um pouco pessimista em relação a isso. Eu falei, putz, cara, ó, acabou o ano. Até meu sócio falou, nossa, cara, é, ele trabalha no mercado financeiro, e para o mercado financeiro é meio que impensável, né? Lá Sim, atrás você falar que, que ia não, isso acabar aí, o ano. E de fato exato. acabou, né? Eu falei, vai, porque tudo, a informação ela propaga, ao mesmo tempo que ela vai muito rápido na nossa direção, o reflexo das coisas ele é muito demorado. Exato. Então, assim, eu já As tinha um pouco dessa ações, né? noção. Eu já tinha um pouco dessa noção de que ia se instaurar um medo, ia se criar um fantasma em cima de todo mundo, real ou não real, mas para você expurgar esse negócio da vida da gente ia demorar um pouco. Até se restabelecer um ambiente, pô, legal para sair para o restaurante.
E aí eu senti que, assim, uma das ideias que eu tive é, é que eu acho que, poxa, eu cogitei que as pessoas poderiam ficar sem dinheiro em algum momento, porque Sim, muita gente ia perder emprego e muita gente sim. ia poupar dinheiro. E eu senti que eu tinha uma necessidade de entregar alguma coisa que não fosse só mais do mesmo. Não adianta eu pegar, transportar todo o meu cardápio para o delivery. E aí, Não, de quando jeito nenhum. foi quando veio a ideia do Ototo, que eu falei, putz, olha, eu acho que as pessoas vão precisar de uma comida um pouco mais justa no sentido de custo-benefício, ou seja, elas precisam de um ticket médio um pouco mais baixo. E aí, além de eu ter que entregar esse produto com a mesma qualidade do que eu sempre entreguei aqui, eu tinha que entregar um pouco de experiência que eu não tinha aqui. Sim, Eu não poderia, a gente estava com as sim. mãos amarradas e a única ferramenta nossa que ia chegar até o nosso cliente final era a nossa cabeça, a nossa capacidade de inovar, enfim. E aí eu corri, eu sempre fiz toda a parte de identidade visual do Tantan, eu que faço, assim, de Isso aqui logotipo, é sensacional, né? Aliás, template. é, E aí foi muito engraçado, porque eu falei, putz, a gente no final do ano passado, a gente já estava se posicionando para fazer delivery. A gente meio que é, teve que antecipar as coisas, a gente não tinha estrutura nenhuma pronta, a gente já tinha ideia que a gente ia subir o delivery do Tantan e precisava de uma outra marca que tivesse um custo-benefício um pouco melhor para poder abraçar pegar essa um. gente que ia ter É, uma certa dificuldade de pagar, né? né? Sim. E aí me veio a ideia de fazer a marmita, aí o bentô casou completamente com o conceito, porque é um prato que não necessariamente precisa ser comer quente, então eu conseguiria entregar num Perfeito. raio maior, conseguia pegar mais clientes. E o bentô é muito visual, né? E ele tem uma estrutura ali de comida que, pô, você tem uma proteína bem resolvida, você tem um carboidrato, você tem uma saladinha, e é, cara, assim, Ela é equilibrada e ela é inteligentíssimo, impressionante essa virada. São essas sacadas que fazem a diferença nesse momento, né? É o que você falou, as pessoas compram a ideia, né? Naquele momento a ideia era essa. Né? não, e assim, tudo que eu podia usar de ferramenta, ô Christian, eu tentei usar, que era um bilhetinho escrito para o cliente, era uma embalagem que tinha uma consciência ecológica, é, tanto é que eu desenhei o logo assim em 2 dias, o nome, tudo, e foi muito engraçado, porque foi muito natural, foi totalmente do zero, assim, não peguei referência de nada. A única coisa que eu falei, puta, eu queria fazer uma marca um pouco mais divertida. Eu sei que não é o momento, mas as pessoas precisam um pouco desse abraço, sabe? Putz, que incrível. Eu falei, puta, eu vou fazer um pandinha que tem um formato de É, onigiri, e aí foi. sensacional, sensacional. Essa Ah, história é incrível. Ela mostra E, como a gente, assim, quando bota a criatividade para trabalhar rápido, a coisa acontece, né? E aí você é, eu, falou ferramenta, né? Você já tinha tudo, isso foi só juntar as partes. e outra, assim, eu acho que sempre quando a gente se depara com uma grande dificuldade, a minha cabeça automaticamente já, puta, tem alguma oportunidade de fazer alguma coisa legal. Isso aí, Entendeu? perfeito. Vamos olhar na contramão o que está acontecendo. E aí foi isso. Aí durante o período todo, óbvio que mesmo com as duas operações, a gente não conseguiu atingir o faturamento que a gente tinha de consumo em loco, mas foi um negócio que segurou a onda o suficiente para mim não mandar ninguém embora e não suspender praticamente ninguém. As únicas pessoas que eu acabei suspendendo foram a galera do bar, porque eu estava muito focado na comida. Eu tinha ideias para poder avançar com a história do coquetel, mas eu falei, putz, coloquei todo mundo de férias, até que eles ficaram suspensos um mês. Foi logo agora no finalzinho. Uhum. E aí eu segurei a bronca, tanto com o Toto quanto com o Tantan. Hoje, como eu sabia que ia ter um processo de um pacote de abertura, um processo de flexibilização, eu tinha que tirar uma das operações daqui, porque senão eu não conseguiria abrir. E aí a gente deslocou a cozinha do Toto, as coisas não são mais produzidas aqui hoje, Uhum. elas estão aqui muito próximas, estão na rua. A gente pegou uma cozinha que fica dentro de um hub, onde tem outras cozinhas de delivery, e o Perfeito. Ototo já opera independente daqui. Perfeito.
Tantan ainda está Maravilha. aqui, mas em algum momento também deve ir para algum outro imóvel. O Uma, Tantan to é, go. uma das coisas que eu achei sensacional e que vai muito na contramão de muita gente, né, é que você baixou. Eu me lembro até que na ocasião, que eu acompanho, né, Instagram o tempo todo, tudo. Eu lembro que você baixou o valor dos ramens, né, se eu não me engano era 47, foi para 39. Teve um movimento desse que eu acho sensacional, porque normalmente isso também muitos clientes meus me perguntam isso o tempo todo e isso acontece muito. Ah, não, eu vou fazer o delivery, vou ter que cobrar mais caro porque eu tenho que repassar a taxa de entrega. Tem... E você foi na contramão e com, a princípio, com toda essa ideia de hospitalidade, de pensar no cliente, tudo. Eu achei isso sensacional porque muita gente não faz isso ao contrário. As pessoas aumentam o preço. Ah, O que eu já acho muito errado aumentar o preço. por isso que eu achei que eu não deveria fazer a mesma coisa que eu fazia aqui. Como que tem um pouco da história do Tantan que meio que coincidiu com essa história do ramen. Por exemplo, quando a gente inaugurou o Tantan, o caldo base dos meus ramens era um caldo de frango. E aí quando eu fiz a expansão do Tantan, quando a gente ganhou, o bar mudou de lado e Sim. ficou maior, eu senti que eu tinha que entregar uma outra coisa de comida também. Aí eu falei, putz, como aqui é um noodle bar, não é só uma casa de ramen, tem muita frente de opção de cardápio aqui. A gente tem comidinha de bar, tem coquetelaria. Eu falei, puta, eu vou brincar um pouco com o ramen. E aí eu achei que era o momento de entregar um ramen para as pessoas que ele não fosse tão comparável. Ou seja, hoje, essa é uma coisa que acontece por causa da falta de referência das pessoas e é completamente normal. Por exemplo, o cara vem aqui, vai no Hirá, vai no Tamashi, vai no Jojo e comparar, não, o ramen dali é melhor. Não tem Cara, comparação. são estilos diferentes, entendeu? Então, assim, e a maioria deles sempre são de frango ou porco ou frango e porco, juntos. Eu falei, Isso. putz, eu quero fazer um caldo com ramen bovino, com ossos bovinos. E aí, era uma referência que eu tinha achado lá no Japão, de um lugar que eu tinha visitado, chamava Matador, que só servia ramen à base de boi. E aí eu falei, puta, eu vou fazer isso. Ao mesmo tempo, eu entrego um pouco de cultura para as pessoas, né? Eu ensino Perfeito. elas Uhum. mais um pouco, eu posso passar um pouco de aprendizado. Só que, cara, todo mundo sabe que carne bovina ela tem um preço completamente diferente Sim. da carne de ave e de porco. E quando a gente veio com o negócio da pandemia do isolamento, eu falei, cara, eu acho que é um bom momento para mudar de novo. Eu falei, vamos voltar agora e vamos fazer um caldo de porco. A gente já tinha trabalhado com frango, já tinha trabalhado Sim. com o de boi. Falei, putz, vamos fazer agora com o de porco, porque o de porco eu consigo baixar um pouco mais o valor. E aí não fica essa sensação de que, poxa, o cara está querendo compensar o prejuízo que ele vai ter de ter que ter a operação no delivery, só aumentando o preço do cardápio. Falei, não, vamos abaixar, a gente consegue baixar um pouco o preço final. A margem não tem jeito. O ramen, por incrível que pareça, Christian, ele é um negócio que dá muito trabalho e Dá ele é muito muito caro. trabalho. Sim. Não, esse é até um dos pontos que depois acho que vale até uma reflexão. Culturalmente, as pessoas sempre associam comida asiática a uma comida barata, tirando o sushi. Sim, tirando o sushi, é. E o cara não se incomoda, por exemplo, de pagar 69 pau, 59 pau num prato de cacio pepe, que é uma massa seca com queijo e pimenta Sim. do reino. É. Mas se eu cobrar um ramen acima de 50 reais, que com certeza custa no mínimo o triplo do preço, o cara fica puto, entendeu? Então, Exato. assim, É é, cultural mesmo, né? Não tem muito aí jeito. assim, a ideia de migrar e fazer esse caldo de porco foi justamente para poder oferecer esse ramen um pouco mais barato para as pessoas. E Ah, outra isso é. também, né? O ramen, ele não é um negócio que viaja muito fácil. Porque a gente, de todas as soluções que a gente tem no mercado de embalagem, a gente não tem muita solução prática para transportar caldo quente. Líquidos, exatamente. Ele dá vapor, ele abre, né? A caixinha amolece, cria fresta, começa a vazar líquido. Aí você tem que colocar duas, três embalagens, aí para mim começa a perder o sentido.
Então eu falei, putz, eu vou baixar o preço, vou deixar o cara ter um step na casa dele, que é esquentar o caldo no micro-ondas e montar o urame na hora. Então eu mando Sensacional. o caldo à temperatura ambiente, e também não faz sentido também eu cobrar mais por um produto que o cara está finalizando na casa dele. Então todas essas coisas serviram para eu conseguir baixar o preço do urame. E isso é bom porque, por outro lado, você passa essa imagem de hospitalidade, né? Assim, no final das contas, a ideia é pensar lá no cliente, na ponta, né? Porque tem muito isso, né? De fato, é uma tentação de repassar o preço os custos e tudo, só que o próprio cliente tem a percepção, isso eu já reparei muito também, ele entende que ele não está tendo os serviços da casa, ou seja, ele não está usando o ar-condicionado, ele não está usando o copo da casa, enfim, quando o delivery acaba, de certa forma, passando a percepção de que é um produto que não agrega muitos serviços. Logo, ele não. Quando se cobra mais por ele, acaba passando uma imagem meio ruim. E o que você fez foi exatamente o inverso. Né? É complicadíssimo, porque assim, eu tomei a decisão de optar por usar embalagens que fossem biodegradáveis, recicláveis, sustentáveis. E essas embalagens são muito caras, porque elas são importadas. E às vezes, por exemplo, um prato de, sei lá, R$ 20, que seja, sei lá, uma entrada, só de embalagem ali você tem muito mais do que 15% de embalagem, que é uma coisa que impacta muito no produto, na hora de precificar, né? Então, assim, é complicado. É complicado. Aí é bem complicado e assim, o cliente, no final das contas, ele tem que entender quando isso acontece, de um repasse, tem que ficar muito claro isso na comunicação, né? Porque para exatamente sem dúvida. Para balizar esses aumentos aí, né? Vamos concordar que a gente já, o setor inteiro, a gente já sai numa desvantagem, que a associação do preço é um negócio que é muito fácil o cara chegar no restaurante e falar, não, puto, o cara tá cobrando um absurdo por isso, porque o custo disso daqui no mercado é tanto. A comparação é primária a comparação. Mas ela é primária também, porque a comida é um negócio que, cara, ela tá presente na nossa vida por uma questão de sobrevivência e ela tá dentro da nossa casa desde quando a gente se entende por gente. É diferente, por exemplo, um exemplo hipotético. Ninguém está acostumado a, por exemplo, a consertar o dente em casa. Então, se o dentista vai cobrar X valor, você não vai questionar, falar, não, tá caro, tá barato. Entendeu? Então, assim, a gente já sai nessa desvantagem. Então, tudo que a gente aumenta, a gente meio que tem esse dever de explicar um pouco o motivo das coisas. Exatamente. Bom, maravilha. Vamos andar aqui um pouquinho. Eu queria falar um pouco sobre algo que a sua casa tem de muito, né? Que é a propósito, né? Tem conceito muito claro, inclusive nas criações, né? Porque você tem um conceito. Cara, exatamente o que você falou. Eu acho que isso é perfeito. Não adianta comparar os ramens, né? Porque cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu propósito. Né? Todos aqui, quando você entrega ramen, você está fazendo a tal da cozinha quente, né? A chuca, né? Que a gente... eu vejo até você falar muito sobre a defesa dessa... porque na realidade a cozinha chuca é o berço da cozinha quente japonesa. Mas assim, antes de te cortar, pode continuar aí. Não, eu ia chegar exatamente aí. Eu queria que você contasse um pouco sobre a curiosidade da cozinha chuca, que eu acho sensacional. E aqui no Brasil as pessoas têm a ideia da comida japonesa fria e é muito difícil as pessoas entenderem um pouco isso. Acho legal você explicar isso. Pode, por favor. Porque na realidade é o seguinte, qual que é o conceito do Tantan, né? Qual que é a minha influência aqui? E isso passa um pouco até pela minha origem, né, e a minha descendência. Eu não sou descendente direto de japonês, nem indireto. A ligação que eu tenho de sangue com a Ásia é que meu avô nasceu em Macau. Mas eu conheço muito, entendo muito da cultura japonesa, porque eu convivi com japoneses desde a minha infância. Assim. Eu praticamente tinha meus avós e tinha avós japoneses que, além de ser avós de amigos, eu pratico um esporte japonês desde criança, que chama Gateball,
onde eu passei a maior parte do tempo da minha vida convivendo entranhado nessa cultura. Então, foi uma coisa que, para mim, era uma referência de comida, para mim, era uma referência, uma memória gustativa, então eu decidi trabalhar com isso. E aí conversa um pouco, pô, Macau é China, Japão, China, e aí eu fui pesquisar um pouco, porque quando você vai analisar, seja comida coreana, cozinha japonesa, cozinha chinesa, você vê que tem muito prato que eles meio que se conversam, são muito Existe um parecidos, tal. elo enorme entre eles, né? E a culpa disso tudo é por causa da China. A China sempre é a civilização mais antiga que tem por ali, e ela acabou influenciando, e todo mundo pegou e emprestou um pouquinho da culinária de cada um. Então, quando você vai lá para final do século XIX, quando começou aí os primeiros restaurantes chineses para o Japão, é, não tinha um consumo expressivo, por exemplo, de aves no Japão. Não tinha consumo de carne de porco, não tinha fritura. Você tinha uma base alimentar totalmente fundamentada no consumo de peixes. Peixe, sim. E aí, os primeiros restaurantes entraram no Japão, o cara não tinha um insumo chinês para preparar essa comida, e ele tinha que adaptar para o público local, que era um público japonês. E aí, durante muito tempo, ficou esse impasse sobre esses restaurantes, que a China falava que não era restaurante chinês, porque não tinha produto chinês, e o Japão falava que não era japonesa, porque o conceito da cozinha não era japonês. E aí, ao longo do tempo, o Japão acabou assumindo, e daí foi onde se difundiu a maior parte da cozinha quente do Japão. Então, por exemplo, tudo que você pega de referência de wok, que é o tal do yakisoba que todo mundo conhece, Sim. ele é uma variação de um macarrão que se chama chow mein. Uhum. O ramen, ele vem de um prato que se chama chuka soba. Os dumplings, que é o gyoza, todas as frituras, todas as coisas de chapa, tudo isso vem da influência dessa cozinha que é uma cozinha japonesa fundamentada em cima de referências chinesas que se chama de cozinha chuka. Sensacional isso aí, é incrível. E, E e, e ela vai até um pouco além disso, Cristiano, desculpa te cortar, que imagina. tem um monte de prato que está ali na cozinha chuka que não é dessa referência, é uma referência ocidental. E a cozinha do Japão tradicional hoje, ela é baseada nisso. É uma salada de um monte de referências de coisas dos Estados Unidos, de coisas da Europa. Sim. E as pessoas não sabem essa história, né? Então, assim, É é incrível engraçado. isso, cara. É engraçado, por exemplo, hoje no Japão, se você vê o que eles consomem, por exemplo, de queijo e tomate, é um negócio impressionante, assim. Se eu faço alguma coisa com queijo e tomate, eu falo, não, isso aí não é cozinha japonesa. Não Entendeu? é isso. E eu acho que isso que é sensacional, né? Você criar esse pedacinho de um espaço onde você possa explorar isso. Sei lá, olha, eu vou te falar, eu me lembro que eu comia um ramen lá no Tantan que tinha milho e tinha manteiga. Eu não sei se você Nossa, lembra. eu fiz ele durante 3 dias. Você deu sorte de comer ele. Eu tava lá, tinha um camarão também, né? Que era É, um ramen de Sapporo, o Hokkaido. sensacional. Cara, quando eu olhei no cardápio, eu falei assim, cara, como assim milho e manteiga? E aí, eu acho isso, eu acho que é aí que é uma grande sacada do teu espaço, assim como outros espaços têm as suas sacadas. Mas o sensacional é isso, é de você poder explorar ao máximo essas misturas, né? Porque é daí que nascem as novidades e que agora a gente tem, e aí eu falo um pouco como carioca. Eu acho que dá até para excluir um pouco o São Paulo um pouco dessa história, mas a gente tem um povo muito resistente, né? Muito conservador na alimentação. Né? Foi o que a gente falou há pouco, né? A comida japonesa é sempre baseada ali no peixe, no frio, no sushi, sashimis, e aí vem essa nossa cultura muito baseada nisso. Como é que foi? Porque assim, você chegou em 2015, né? Ou seja, tem 5 anos com uma comida completamente assim, oriental, já, né, que na teoria ela é japonesa, mas tem essa mistura chinesa, mas as pessoas, como assim, vou comer japonês? Eu imagino que muita gente deve ter ido lá, provavelmente bateu lá, foi procurar um sushi e não encontrou. Como é que é
por isso que é meio disruptivo, né? Como é que é esse caminho assim? Tem uma certa coragem aí. Me fala um pouco sobre isso, que Não, é bem legal. sem dúvida, porque foi assim. Na realidade, a gente já tinha restaurantes aqui em São Paulo especializados em ramen, em cozinha quente e tal, só que todos localizados na Liberdade, que é um bairro Liberdade. tradicional. Isso, exato. Ah, quando eu decidi fazer o Tantan, eu sempre gostei muito de ramen. Na verdade, o Tantan nasceu para ser uma casa de ramen. Ele Sim. era só pequenininho e só ramen. E aí, assim, pô, eu tinha muita bagagem de cozinha, além do ramen, e eu falei, putz, eu acho que eu fiquei um pouco com medo, eu confesso, de abrir só o ramen. E eu falei, putz, eu vou gastar um pouco da munição que eu tenho aqui, e vou começar a colocar umas entradinhas, vou começar a forçar um pouquinho o coquetel para poder aproximar esse público ocidental que está aqui no bairro, para poder entrar na minha casa. Então, qual que foi a maneira Ah, que isso é legal. assim, eu encontrei, o caminho que eu encontrei para poder trazer abrir a porta do ramen num bairro que não é tradicional japonês, num bairro que não é tradicional asiático, com um cara que, beleza, tudo bem, eu ainda passo por descendente japonês, mas um cara que é completamente ocidental, e faço essa pessoa entrar aqui sem espantar ela ou sem fazer com que ela associe a minha comida única e exclusivamente a um restaurante japonês. Cara, comunicação visual de tudo que está aqui dentro. Eu nunca quis adotar nenhum tipo de bandeirinha na porta. Sim, legal demais, cara. A música que tocava aqui era rock and roll na caixa de som. A maneira de me comunicar na internet, do Instagram. Cara, o cara chegava aqui para comer, putz, olha, eu não sei comer de hashi. Cara, não tem problema, tá aqui um garfo e faca. Eu prefiro que você Maravilhoso. coma e você olha, por exemplo, Sim, 10 pessoas comendo de hashi, você se interessa em comer hashi, do que eu chegar aqui e falar, olha, putz, não, a gente não tem, só tem hashi, o cara ficar super constrangido, comer uma vez e ir embora e nunca mais voltar. Então, acho que sim. isso que é assim, eu não precisava trazer a referência japonesa em tudo que estava em volta da comida, porque eu já estava entregando a comida. Assim, beleza, é uma cozinha tchuca, cozinha tchuca. Cozinha tchuca é cozinha japonesa. O que eu faço é cozinha japonesa. A minha maneira de inovar dentro dessa cozinha é resgatar pratos tradicionais que não são tradicionais aqui, não são conhecidos Isso. aqui. Um deles foi o katsuando. Entendeu? Cara, que é simplesmente um sanduíche muito simples, num pão aparentemente de forma, né? Que é lá eles chamam de chocopan, Sim. e colocar no restaurante. Óbvio que eu dei um pouco de sorte, porque o Katsando assim, se espalhou no mundo na mesma época também que eu coloquei aqui, mas essa foi a maneira que eu tive de inovar, de fazer resgate desses pratos, passar um pouco de aprendizado e mostrar um pouco dessa cultura, e aproximar esse cliente da casa. Sim, é o que eles chamam normalmente de ponto pod, né? Lá nos americanos, que é o ponto de diferença. Você precisa ter aquele ponto de diferença, que é exatamente isso que você faz, né? Mas precisa ter ali um pé, né? No seguro, né? Você pega o teu cliente através desse ponto seguro, leva ele lá. Quando ele chega lá, ele encontra coisas diferentes que vão fazer com que aos poucos ele vá experimentando, vá buscando essas novidades. Né? Você capta ele pelo mais seguro e leva ele para experimentar. Isso é sensacional. Para mim, eu acho que para quem está começando a montar negócios, eu acho que esse é um pensamento que eu acho brilhante. Porque hoje, assim, Marcelo, as pessoas sempre falam, né, que um dever do cara que estudou cozinha ou estudou restauração é fazer com que o cliente passe por um processo de aprendizado. Eu acho que tem maneiras de você fazer o cara aprender um pouco do que você quer mostrar. E não é falando não para ele. É justamente o Perfeito! contrário, sabe? Sensacional! É, Fazer ele entrar naquele mundo, despertar a curiosidade nele e ele ver que tem uma grande maioria que está se comportando de uma maneira diferente, ele querer fazer a mesma coisa. acolher, né? É acolhimento Isso. isso. Né? É acolhimento, eu acho que é legal, até eu acho que a gente pode entrar agora, né, nesse papo que eu acho que para mim
é sensacional do seu espaço, que é a hospitalidade, né? Você acabou de falar sobre isso. Eu não quero dizer não para o cliente, eu quero acolher, eu quero abraçá-lo. E assim que você é burrice você estar afastando o cliente, né, no momento que teoricamente você podia estar abraçando. E a hospitalidade faz isso, né? É, chama o cliente para você, acolhe ele, cativa ele, que ele vai voltar e ele vai querer mais, ele vai querer mais, ele vai querer mais. E assim eu sei que você faz, porque eu sou um fã da sua casa, costumo muito ir lá e eu sei como eu sou tratado lá quando eu chego. A atenção, né, dos funcionários. E eu vejo que isso, e eu, como acompanho a tua gente também, eu sei que isso vem do próprio recrutamento. Cara, eu queria muito falar sobre hospitalidade. Como é que você trabalha a hospitalidade dentro da sua casa, e, assim, desde a contratação, né, enfim, conta um pouquinho pra gente, isso que eu acho maravilhoso. Eu acho o seguinte, acho que o conceito dessa palavra que acho que todo mundo fala hoje, que é hospitalidade, para mim foi sempre uma coisa muito natural, porque assim, eu sempre me coloquei no papel do cliente, porque eu sou cliente de vários restaurantes. Então, assim, o que eu busco numa experiência? Restaurante, vamos combinar que ela é uma coisa que ela é muito íntima de cada pessoa. É como se você fosse escolher um parceiro para viver com Sim, você, assim, porque sim. você cria afeto, você sabe os defeitos que cada restaurante tem, mas você escolhe alguns deles para passar períodos da sua vida e onde você vai ser recorrente, você vai uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, enfim. Então, acho que para mim a hospitalidade ela começa com isso. Ela começa com o sentimento de que o que eu posso fazer para o cara voltar aqui? Isso é sensacional. Entendeu? Cara, uma das coisas é óbvio, entregar um bom produto, entregar uma boa comida. Só que uma coisa que eu entendi e ficou muito claro para mim quando eu abri o Tantan é que é o seguinte: eu sabia que a casa, independente do conceito que eu fosse criar, independente da qualidade da comida, ela ia bombar os seus 3 primeiros meses. Porque é uma novidade. Hoje em dia, você abrir restaurante é diferente, sei lá, de 20 anos atrás, onde você abriu o restaurante e esperava o cliente passar na porta, entrar e Sim, conhecer o negócio ou ter a chance de sair numa revista. Não, hoje você já abre o restaurante com movimento. Se você quiser ainda aumentar o hype do restaurante, que é super perigoso, que é aumentar a expectativa da pessoa, sim, é você consegue perigoso. fazer isso na rede social, no Instagram da vida, você consegue bombar o seu restaurante. O problema é como é que fazer aquele camarada que foi ali nesses 3 primeiros meses voltar nos próximos Voltar. 3. Entendeu? Então, Perfeito. sempre essa foi a minha preocupação. Quero o quê? Constância. Segunda coisa, que é a hospitalidade. Hospitalidade, o que é? Cara, onde começa a experiência do cara? Cara, ou é no processo de reserva, ou é a hora que o cara tá parando o carro no valet. Então, tudo tem que ser... Tanto é que, quando eu abri o Tantan, como uma maneira de dizer boa-vinda, dar as boas-vindas pro cara, eu mandei fazer garrafinha de água personalizada com o Tantan e o valet pegava o carro, levava o carro do cliente para o estacionamento, a hora que o cara voltava, tinha uma garrafinha de água do Tantan ali. Cara, que Entendeu? maravilha isso. É, Então, assim, eu acho que tudo conta, tudo conta. É tudo a conta. iluminação, Tudo conta. é a iluminação, é a arquitetura, é a maneira como você comunica com esse cara, a maneira como você fala com ele. E eu acho que não existe uma regra absoluta. Eu acho que para cada conceito, para cada propósito, tem um canal de comunicação ali que vai para cima ou para baixo, mas tem um padrão a ser seguido. E, como você falou, né, um processo de contratação. Quando eu vou contratar alguém aqui no Tantan, seja para cozinha, seja para o salão, para o bar, para o escritório, salvo alguns casos, eu não estou procurando o profissional aqui pelo que ele é capaz de fazer. Porque Maravilhoso isso. o trabalho a gente ensina. É É, perfeito. eu vou Uhum. fazer entrevista para saber o caráter da pessoa, para saber como que ela se relaciona com as outras pessoas dentro do trabalho, como ela se relaciona com o meu cliente. Uma coisa, por exemplo, que eu levo super à risca aqui, e é um negócio que o pessoal fica muito orgulhoso de ser colaborador Tantan, que é a comida de funcionário, por exemplo. Hum. Porque
Infelizmente, na grande parte dos restaurantes, a comida de funcionário é feita de qualquer forma, Sim. é a comida do cliente não. Para mim isso não existe, não fecha a conta. Por que eu tenho que fazer uma comida que é para o meu semelhante aqui do lado, o cara que está trabalhando comigo? Ela tem que ter o menos, tem que ter menos carinho, menos cuidado do que a comida que eu vou vender. Senão a minha narrativa não faz sentido. Não faz sentido, é narrativa. Entendeu? Exatamente, isso aí. Eu não poupo, óbvio. Eu tenho uma tarefa que é do comprador buscar os insumos mais em contas com os fornecedores, ele delimitar o quanto que eu posso gastar, mas dentro daquilo ali, cara, a comida tem que ser super de qualidade aqui dentro. Porque o cozinheiro é o mesmo, a panela é a Sim, mesma, sim, a sim, vontade não perfeito. pode ser, entendeu? E para mim, acho que tudo isso daí ele gera um resultado que tem reflexo para o cliente, entendeu? Então, e outra, é um pouco de saber quais os nãos que você vai falar. Porque não tem jeito, em algum momento você tem que falar um não ou outro, porque nem também todo cliente entende o conceito de cada caso. Mas eu acho que a hospitalidade é isso, é simplesmente você se colocar no lugar e sentar do outro lado do balcão e se questionar por que eu voltaria naquele lugar? Para comer a mesma coisa que você comeu e ser tratado da mesma maneira que você foi tratado da vez passada. E assim vai, entendeu? Sensacional. Eu vejo. Provavelmente você conhece o Danny Meyer, né, que é do Shake Shack, que é um baita Sim. de um Grams restaurateur. Tavern, Union Né? Square. Union Square Group, né, que é o grupo dele, e ele tem um livro que provavelmente você já conhece, que é o Set the Sim. Table, que é o Botão da Mesa. E ele fala nesse livro exatamente o que você falou. E assim, eu acho que é tão simples entender isso, só que como ninguém aplica isso, eu fico desesperado. Porque eu fico, cara, por que não se faz isso? Que você quer atender aí o telefone? Christian, tá um pouquinho falhado. Peraí, acho que é a conexão. Aqui. Melhorou? Tá. Melhorou. Pra mim, pra gente aqui, pra mim tá ótimo aqui. Como é que tá pro pessoal? Pessoal, vocês podem dizer o que se tá bom? Dá um okzinho aí. Agora acho que tá. Pra mim tá bem ok. Tá com um delayzinho de imagem pra mim, mas acho que tá. Esses delays Não, não mas tem muito jeito. não tem o que fazer. Mas assim, é o que você falou. O Danny Meyer pra mim é uma referência. Não tem jeito. Eu acho que eu não tô. Se eu vou vender um produto, Christian, eu vou falhar em algum momento porque cada pessoa vem aqui no restaurante com uma vontade, com um objetivo e com um anseio diferente. Você não sabe se o cara. Tudo está relacionado à comida, né? Por exemplo, o cara brigou com a mulher, o cara brigou com o primo, com o pai. Chama outro amigo para conversar, vamos num bar, vamos num restaurante. Então, o É. cara nem sempre está vindo aqui para comer a minha comida. Eu acho um sentimento meio egoísta, sabe isso? Sabe? Acho De isso. achar que o cara tá indo lá só para ver o teu trabalho. Não, o cara tá indo lá porque ele quer descontrair, às vezes ele quer conversar. E outra, pode parecer até meio clichê, mas, pô, é melhor você estar num restaurante ruim com 10 amigos que você gosta pra caramba do que estar num restaurante bom com uma pessoa que você não gosta. Porque é a experiência que é o que vale. Exato, exato, é isso aí. Você não sabe se o cara acabou de bater o carro e veio aqui pra, pô, sei lá, relaxar. Então, é isso. Se você vai vender só o produto, não vai fazer sentido para ele. Não, é perfeito. É perfeito. Eu estava dizendo isso do Danny Meyer porque ele tem exatamente um pensamento que ele fala dos 51%, né? Que é a Sim, tal da habilidade emocional, né? Que eu acho isso brilhante. Que a técnica. É claro que o cara não pode chegar cru, sem saber absolutamente nada, mas assim, a técnica, o apuro da técnica, ela é ensinada. Essa frase que você falou, para mim, ela precisa. Acho que todo mundo que tem um restaurante precisa entender claramente isso. Né? A técnica se apura, no dia a dia você vai apertando os parafusos ali e tudo. Agora, esse espírito, essa paixão por entregar uma boa comida, isso você, numa entrevista, você precisa ter certeza disso. Né? sim.
Não adianta. Ah, eu sei fazer isso, sei fazer isso. Só que o cara é sei lá, no final das contas ele é um mau caráter, ele não tá nem aí pra comida, ele tá ali só pra ganhar o seu dinheiro e vai embora, enfim. Tem umas coisas da ideia da habilidade emocional que eu acho sensacional e que eu acho que é exatamente o que você fala e aplica. Eu acho brilhante isso. Então, eu acho hospitalidade, eu acho que faz todo sentido a gente pensar nisso o tempo todo, né? O tempo todo. Agora, a gente já está indo aí para os últimos 14 minutos, né, que voa. Eu não Vai gosto muito disso. rápido, né? E o Instagram começa a pressionar a gente, então vamos lá. Um dos pontos altos, né, do seu negócio foi bares, foi trabalhar com coquetelaria, né, que é uma sacada genial também, fazer essa junção da boa comida por um lado e de bar do outro, né? E primeiro, como é que você pensou nisso lá atrás? Assim, por que você achou que isso seria genial? Assim, acabou sendo. E como é que está hoje, né? Porque o mercado de bar também, eu acho que ele chega a sofrer, acho que um baque ainda maior do que da restauração geral, né? Me fala um pouquinho sobre a coquetelaria lá, que é sensacional também. Então, quando eu abri o Tantan, eu sempre gostei muito de coquetelaria, eu sempre gostei muito de beber coquetel, sempre foi a bebida que eu mais gostava. Eu nunca fui muito da cerveja, nunca fui muito do vinho, mas eu sempre fui do coquetel. Então eu fiz questão de fazer isso quando eu abri o Tantan, porque eu sempre achei também que o apelo de você ir para um bar ele é muito maior do que você ir para um restaurante. Por quê? Você está acabando de trabalhar, você pode simplesmente sair do teu trabalho, na maioria das vezes, e ir num bar. Às vezes, dependendo do restaurante, não, putz, o cara te chama, não, eu vou tomar um banho em casa, depois eu vou. Eu acho que o bar tem essa conexão, sabe? E o bar, ele aumenta a possibilidade de você ter uma pessoa que está simplesmente querendo só tomar um negócio e ir embora, ou passar embora e de quebra ele pode comer. Sim, é um Então, convite, assim, né? eu acho que teve um pensamento estratégico lá atrás, mas quando eu fui fazer a expansão do restaurante, me incomodava muito eu ter 3 lugares no balcão do bar, que era o que eu tinha antes. É. E aí, assim, cara, eu comecei a estudar um pouco mais coquetelaria, sempre tudo que eu meti muita mão, sempre quis estudar muito. E eu vi que a gente estava num momento que, pô, todo mundo, a gente sempre tem alguns ícones de produtos assim, que definem a moda. Por exemplo, lá numa época, porra, gin tônica, todo mundo queria gin tônica, gin tônica, gin Sim. tônica. A gente se valeu disso num primeiro momento, a gente vendia muita gin tônica, tinha uma carta de gin tônica especiais, tal, não sei o quê. O mesmo aconteceu com o Negroni, enfim. E aí eu falei, putz, eu quero expandir, eu quero dar a mesma atenção que eu tenho para a cozinha, eu quero dar para o bar. Então eu quero ter o mesmo tamanho de Maravilhoso. balcão de um lado e do outro. Até que se cogitou a possibilidade de não abrir o salão e fazer 2 negócios separados. Eu sabia dos riscos que eu ia correr, porque, por exemplo, é muito difícil, até para quem avalia, para um crítico, para um jornalista, ou para um guia, definir se é um bar ou se é um restaurante. Beleza, o tanto é um restaurante porque ele tem um serviço mais parecido com um restaurante. Só que a minha coquetelaria, que a gente tem aqui hoje, e pô, que o Alex assina embaixo, é uma coquetelaria no mesmo nível de um bar de coquetel. Sim, sim, E perfeito. aí eu falei, como é que eu consigo entregar essa qualidade? Como é que eu consigo pensar numa coquetelaria que funcione, independente da cozinha que eu tenho? E aí eu acho que quando eu consigo essas duas coisas, eu tenho duas frentes que eu posso me posicionar em momentos separados e com frentes diferentes. Não quero mais gin tônica no cardápio. Gin tônica é um highball, é da categoria de highball, que são os carbonatados. Eu falei, vamos tentar ter o mesmo apelo e trabalhar mais com outros highballs além de ser o gin tônica. Ah, que legal. Primeiro passo foi esse. Segundo passo, normalmente quando você vai num restaurante, principalmente quando é um restaurante asiático, o cara vai fazer, o mixologista, o bartender, chefe, ele vai fazer os coquetéis do restaurante. Ele normalmente vai fazer aquele link com a cozinha. Não, vamos fazer um drink com matcha, um drink com shiso, um drink com... Sim. Eu falei, esquece que tem um restaurante aqui atrás. Esse foi o briefing que eu passei para a galera. E faz o... Porque assim,
Cara, harmonizar coquetel com comida, assim, é muito complexo, cara. Você vai pegar um coquetel que você tem lá de 3 a 5 a 6 bases aromáticas, Mas esquece, não vai conseguir, esquece. não vai. Pensa num bar de coquetelaria, eu acho que o que a gente tem que ter aqui é uma estrutura de cardápio, ou seja, pô, tem que ter aquele coquetel mais mexido, que é um pouco mais porrada, que é pro cara que entende um pouco mais, que não é daquele paladar mais doce, tem que ter o do paladar doce, tem que ter o carbonatado, que é refrescante, e a gente monta a estrutura de acordo com isso daí, para poder fazer uma carta bacana. E, cara, o resto cara, cristaleria, a maneira de como o bartender lida com o coquetel, a velocidade com que o coquetel entregue, que nem, por exemplo, pô, uma das coisas que sempre me admirou muito é quando eu ia no Dead Rabbit em Nova York, é um bar que às vezes estava lotado, sei lá, às vezes tinha 200 pessoas lá dentro, o coquetel chegava em 3 minutos. E tinha 2 pessoas atrás do balcão. Falei, pô, o que esse cara tem que eu não consigo. Eu fui estudar, eu fui capacitar meus bartenders. O Douglas, na época, eu enviei ele para fazer um estágio no Peru no Carnaval, que é um bar super legal do Aaron, que é um bar que está no Futebest e tal. E eu investi do mesmo jeito que eu invisto em cozinheiro aqui dentro, eu investi no bar Cara, para ter o mesmo resultado. Isso. Sensacional, sensacional. E assim, agora, durante a pandemia, essa confusão toda, os bares, eu vi até, e eu já conheço, né, muito o Existing Conditions, né, que eu vi você lamentando, e eu não sabia, e eu fiquei chocado com o fechamento dele. E assim, como é que é? Porque assim, os bares vão ter um bar que. Porque o bar é gente junta, né? O bar é essa coisa de conjunto de amigos e tudo. Como é que vai ficar essa volta aí? Eu sei que vocês provavelmente já estão fazendo. Eu cheguei a ver alguma coisa e agora eu não me lembro mais, que são aquelas garrafinhas de mandar entregar em casa. Tá rolando um delivery de bar, que é algo que começou a acontecer também, né? Então, na realidade, assim, a gente no finalzinho agora do isolamento completo, quando começou o plano de reabertura, a gente fez uma collab com o pessoal do Apotec e a gente lançou um coquetel destilado, né? Perdão, um coquetel engarrafado. Só que eu sabia que, por exemplo, assim, é o que você falou, né? O bar sempre vai ser mais impactado, porque o cara não vai pedir um coquetel com a mesma frequência que ele pede um prato de comida. É, E o cara vai comprar uma garrafinha lá, qual que é a reincidência daquela compra, sabe? é muito Eu, espaçado, né? eu sei que o que eu enxergo, o que eu imagino que vai acontecer. Eu acho que assim, primeiro vamos torcer para, óbvio, sair essa vacina logo, para a gente Sim, poder é voltar isso, um pouco essa. do que. É. Eu acho que um pouco da indústria está se escorando um pouco nisso, mas eu acho que agora é o momento que vai abrir oportunidade para abrir muito bar de coquetel de balcão único, assim, por exemplo, sem ser aquela muvuca, um pouco mais estilo japonês, uma cutelaria um pouco mais calma, sem pensar nesse negócio de volume, badalação. E eu acho que o momento desses bares que estão abrindo, que nem pô, tem um que eu ando indo muito ultimamente, que é o Depante, eu acho que chegou a vez deles, entendeu? E isso vai servir para abrir porta e abrir caminho para um monte de gente. Então, assim, não tem jeito, o bar sempre vai ser impactado, principalmente porque, poxa, é horrível você sentar num balcão de bar para tomar um negócio e ter uma placa de acrílico na tua cara e do teu lado, sabe? Assim, você comer numa cabine é muito ruim, parece que você tá. Não alinha com a hospitalidade, né? A Exato, hospitalidade cai por terra, não sobra, né? exato. Eu acho que assim, eu prefiro torcer para. Eu sempre fui meio cético com esse negócio de novo normal, sabe? Que tudo vai. Cara, eu acho que tem coisas que a gente vai levar assim como um legado aí, de coisas de aprendizado e de cuidado que a gente vai tomar, mas, cara, eu não quero imaginar que o futuro da capitelaria seja o cara trabalhando com o face shield na É, cara, parecendo um soldador, entendeu? é, Nada não, contra o não, soldador, mas assim, né, são é, coisas que não estão no mesmo ambiente.
Exatamente. Exatamente. No geral, a ideia dos restaurantes, elas não cabem com o que a gente está vivendo agora. Acrílico separando coisas, gente toda tampada, distância. Distanciamento não faz, é o inverso da hospitalidade, né? Eu acho isso muito curioso e por isso que a gente está tão impactado e tentando entender como é que a gente sai dessa confusão toda aí. Mas nossa, faltam não, 3 minutos. Eu vou Três ver aqui. minutinhos. Vamos ver se tem. Pessoal, alguma pergunta aí, fiquem à vontade. Agora vocês têm 3 minutos para fazerem perguntas. Aliás, 2,5, porque eu vou precisar de tempo de resposta aqui. Tiago, eu estou já te agradecendo aqui nesse finalzinho. Imagina, obrigado. Que papo maravilhoso. Assim, aquela coisa que eu sempre quis sentar com você lá no Tantan para falar e assim, nunca. Ou não, eu já te vi várias vezes lá, várias vezes já na correria não consegui encontrar ninguém. Mas assim, é bom porque eu acho que a tua experiência e o trabalho que você faz, ele precisa ser divulgado, sabe? A gente quer mais gente igual a você trabalhando desse jeito, aplicando hospitalidade, falando com paixão da comida. É isso que a gente espera. E aqui a gente trabalha para isso, né? Eu fico muito feliz de você estar aqui mostrando como é possível fazer isso. Porque eu acho que isso também é importante. Né? Que as pessoas entendam como é possível fazer e que isso dá certo. Tanto dá certo, né, que você tem o teu espaço funcionando tão bem. Pessoal, deixa eu ver aqui. Olha, aqui tem o Igor. Valeu, Igor. O meu cabelo tá igual. Ele diz que meu cabelo tá igual ao seu. Talvez. Ó, vamos lá, tem 1 minutinho, 2 minutinhos. O pessoal tem 2 perguntinhas aqui. Vamos lá. Algo positivo que dá para levar para o novo normal? Cara, eu acho que a consolidação do delivery. Eu acho que tem muita coisa que dá para levar. O delivery, acho que o mundo já estava caminhando para um lugar e a pandemia acelerou tudo isso daí. A gente já tinha um movimento de delivery lá atrás. Como o Rafa até colocou aqui, muita gente vai continuar de máscara e eu acho que tem que continuar mesmo. A gente pega metrô, a gente anda em lugares públicos e, cara, a Ásia sofreu muito com a SARS, sofreu muito com um monte de doenças respiratórias. E hoje ela está muito mais preparada que isso. Eu acho que a gente, realmente, os protocolos vão melhorar. Eu espero que melhorem, porque a gente precisa melhorar a hospitalidade. Mas a gente vai levar muita coisa positiva e vai levar muita coisa para a proteção pessoal, a maneira como a gente lida com, cara, lavar as mãos, higienizar as mãos, sabe? É super importante. E a gente deixa não só de evitar de pegar Covid, mas uma série de doenças, né? Eu Thiago, acho que... Desculpa, eu não queria te cortar. Imagina, vai acabar, né? Acontecer igualzinho com a Roberta Sudbrac. Olha, vai não, acabar, não tem problema. Thiago, muito obrigado, muito obrigado. Espero até gente, no tchau, futuro tchau. a gente falar de novo aqui. Vamos sim. E a gente se encontra aí em São Paulo, com certeza, assim que tudo liberar. Obrigado, gente. Obrigado. Acompanhe a gente aí no Hug the Food. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Valeu.